Bem antes de os portugueses desembarcarem de seus navios na costa brasileira, viviam nessas terras os indígenas. Por isso, eles são chamados de povos originários. Eles também fazem parte de um grupo culturalmente diferenciado no nosso país. São os povos e comunidades tradicionais. Mais do que serem protegidos por normas nacionais e internacionais, eles se reconhecem dessa forma, com organização social própria, usando em seus territórios os recursos naturais como fio condutor de suas culturas e tradições. Mas nem tudo são flores, e é o que vamos ver a partir de agora. Eu sou Gisele Antonioli e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos aqui no Parlamento Mineiro. Januária, no norte de Minas, é o município com o maior número de pessoas quilombolas do país. São 15 mil. Perto dali, na região rural de Pedras de Maria da Cruz, às margens do Rio São Francisco, na comunidade quilombola de Palmeirinha, moram 60 famílias, cerca de 250 pessoas. Elas ocupam o território em que os seus antepassados viveram, terras habitadas por mais de 150 anos. Um povo que tem, na essência, as tradições. Somos uma grande família. Eu acho que a primeira coisa realmente que interliga os quilombolas é esse laço mesmo familiar, esse laço sanguíneo. Então, assim, é uma família dentro de um território, existe toda essa prática, desde de essa identificação, o cultivo, o manejo da terra, com as práticas religiosas também, que aí são os nossos reisados, é a nossa comida, é aquela forma de integração e de interação hoje com os grupos familiares dentro dos territórios. Então, assim, são várias situações que são típicas dos nossos povos, mas que a gente sempre trabalhou de maneira coletiva. Digamos que é você fazer uma festa, você matar um porco, você matar um boi, você tá ali congregando e festejando junto. A Girlene Teixeira é a presidente da Associação Quilombo Palmeirinha e participa com a gente nesse programa para nos ajudar a conhecer melhor os quilombolas que fazem parte dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Gente como os povos de terreiro, os ribeirinhos, pescadores artesanais, extrativistas e ciganos, todos reconhecidos oficialmente pelo governo brasileiro. São 28 denominações que se espalham por todo o país. Como os seringueiros na Amazônia, que extrai o látex da árvore para produzir borracha e outros derivados. Os retireiros, que vivem às margens do rio Araguaia e praticam a pesca, a agricultura e a criação de animais, adaptando-se ao nível da água. As quebradeiras do coco babaçu, mulheres que vivem nas regiões onde a palmeira é predominante. No litoral do Piauí, vivem os isqueiros, que praticam a pesca artesanal. A Chapada Diamantina, na Bahia, é território dos cipozeiros, que produzem artesanato e utensílios domésticos com a fibra do vegetal. Os pantaneiros vivem em um dos maiores ecossistemas do mundo. Os veredeiros, em Goiás, praticam um sistema agropecuário baseado na preservação das veredas, áreas do cerrado que abrigam as nascentes de água. Em São Paulo estão os morroquianos, comunidades que vivem no Morro do Querosene e preservam as tradições culturais e religiosas de matriz africana. No Paraná, os faxinalenses criam animais nos faxinais, que são as áreas de mata comunitária. Os caiçaras dos litorais sul e sudeste do país vivem da pesca artesanal e do manejo da Mata Atlântica. E os pomeranos são comunidades de origem alemã que vivem no Espírito Santo e preservam o estilo de vida de seus antepassados. Um dos pontos em comum entre esses povos é viver em harmonia com a natureza. Eles sabem respeitar e aproveitar o conhecimento dos antepassados sobre o clima, a flora, a fauna para extrair ou cultivar os alimentos. A Girlene explica como é essa interação entre a comunidade palmeirinha e o Rio São Francisco. O pescado ainda é uma forma de subsistência dos nossos. O rio, ele alimenta literalmente os nossos ribeirinhos e faz parte da tradição do nosso povo, né? Tanto na parte do pescado, tanto na parte do plantio nas margens do Rio São Francisco, que é quando o rio baixa, que formam-se as pequenas vazantes. Então, o pessoal cultiva o milho, cultiva o feijão, a abóbora, então faz parte da nossa tradição. Eu costumo dizer que o rio, ele
Ele mata a nossa sede, nos alimenta com pescado, mas também deixa a terra para o povo produzir. Pela primeira vez em 150 anos, o IBGE incluiu no Censo Demográfico Brasileiro a comunidade quilombola. No país vivem 1.330.186 pessoas que pertencem a esse povo tradicional, que se constituiu a partir de escravos que se refugiavam nos quilombos. Conhecer a população é importante para nortear políticas públicas e ações governamentais. Um exemplo, nesse primeiro levantamento foi possível saber que apenas 4,33% dos quilombolas vivem em territórios oficialmente delimitados e reconhecidos. Para os quilombolas foi um avanço sair da invisibilidade, mas eles fazem uma ressalva. A pesquisa não levou em conta os quilombolas que migram para outros locais à procura de emprego e renda, uma das muitas carências dos povos tradicionais. É um fato real de que as comunidades, as pessoas fazem esse processo aí de mudança, né? Muitas das vezes pela questão mesmo de trabalho, a necessidade realmente de geração de emprego e renda, que é uma dificuldade junto aos territórios, ainda que riquíssimos, mas com falta de estrutura para a permanência dessas famílias. Então, parte dessas pessoas estão nos centros urbanos, na parte da cidade, ou pela questão mesmo da necessidade da mudança por estudo, pela necessidade de trabalho, que eu acho que é uma das constantes principais em relação às comunidades quilombolas. Além da migração para centros urbanos em busca de sustento, outra consequência da difícil sobrevivência nas áreas de origem é visível. Em pleno século XXI, muitas pessoas quilombolas, por exemplo, vivem em casas de sapê, de pau a pique, sem acesso à luz e muito menos a saneamento. E olha que são comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares, que é responsável pela certificação de reconhecimento dos quilombolas no país. A acessibilidade no mundo moderno é muito custosa. Na prática, para acessar as políticas públicas hoje do governo, tanto de estado quanto a nível de governo federal, existe uma dificuldade muito grande, porque tudo hoje é muito moderno, muita tecnologia, e a vida aqui no campo, de quem está realmente nos territórios, é muito diferente. A gente fala de luz para todos, mas a realidade é que as famílias continuam morando no escuro. Muitos vivem ainda de rabicho, energia emprestada, pegando água ainda em carriolas, nos carrinhos de mão, na cabeça. Então, assim, é um desafio muito grande ainda. Infelizmente, a gente pensa a política pública do ar-condicionado dentro de uma sala refrigerada, é bem diferente daqui da ponta, de quem está lá realmente com a dificuldade de acessar, até mesmo acesso à parte urbana de uma cidade, essa questão do translado, essa questão da informação, da tecnologia. Isso não é realidade para todas as comunidades. É uma distância muito grande do que se vive dentro dos territórios, do que se é colocado. Então, assim, para acessar essas políticas públicas é em demasiado muito difícil. Minas Gerais é a terra dos apanhadores de sempre-vivas no Vale do Mucuri, dos catingueiros na região semiárida do estado, dos vazanteiros, que vivem às margens do São Francisco, dos veredeiros do norte do estado, que vivem em áreas de Cerrado e da Caatinga e Mata Seca, além de várias outras comunidades. A ligação dos veredeiros com a água está no nome e vem de berço. Eles dependem das veredas, que são as caixas d'água do cerrado para tirar o sustento e o alimento. São povos que acreditam que as nascentes são protegidas por animais e se elas secam é porque o bicho morreu. São muitas histórias para ler e compreender a natureza da qual eles verdadeiramente fazem parte. O segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul está perdendo espaço para o cultivo extensivo de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Só nos 3 primeiros meses deste ano, a área desmatada equivale ao tamanho da cidade de São Paulo, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Cerrado brasileiro está encolhendo a olhos vistos. O bioma já perdeu 49% de seu território. Aqui em Minas, ele cobria 59% da área do estado. Hoje ocupa menos de 39%. O pior é que esse desmatamento é legal. A Lei Florestal Brasileira permite que 80% da área das propriedades no Cerrado sejam desmatadas. Os especialistas alertam: um dos grandes atrativos para a agricultura no Cerrado pode acabar. É a água usada na irrigação de grandes áreas. 40% das reservas de água doce do Brasil estão concentradas no Cerrado em 9 estados: Minas, São Paulo, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ameaça a esse bioma afeta também a Amazônia.
Todos os rios da margem direita do Amazonas dependem da água que brota no cerrado. A relação entre os dois vai além. Mais de 80% dos desmatamentos no país acontecem nesses dois ecossistemas. E a região onde se encontram os maiores índices de desmatamento da Amazônia Legal compreende o Cerrado, de acordo com o geólogo Yuri Salmona, diretor do Instituto de Cerrados e professor da Universidade de Brasília. Eu estou falando sobre esse desmatamento porque ele afeta diretamente uma população conhecida como geraizeiros. São povos e comunidades tradicionais que vivem no Cerrado, no norte de Minas. Eles estão sendo engolidos por grandes empresas agropecuárias, entre elas algumas que transformam o Cerrado em uma grande floresta de eucaliptos. Essas árvores precisam de muita água e suas raízes alcançam as águas subterrâneas. Os impactos são diversos. Um deles é afetar as nascentes. Em uma região de secas, uma plantação dessa, em larga escala, pode agravar o problema da falta de água. Essa luta desigual acontece em todo o país, onde os povos tradicionais ainda não conseguiram ser oficialmente donos das suas terras. A maioria tem a posse, mas não tem as escrituras. A regularização fundiária é uma queixa constante nas audiências públicas feitas aqui na Assembleia. Representantes do governo, que participaram de uma reunião em junho deste ano, confirmaram que o Estado não tem estrutura atualmente para fazer a titulação coletiva desses territórios. Há 10 anos, a Assembleia aprovou a proposta que criou a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Na audiência pública realizada agora em 2024, o que foi dito é que não há o que se comemorar. A lei prevê uma série de ações para assegurar mais qualidade de vida aos povos tradicionais, entre elas a posse e a permanência em seus territórios, por meio da regularização fundiária. Quem também luta pela demarcação territorial são os indígenas. Além de fazer parte dos povos tradicionais, eles são os povos originários do Brasil. Já estavam aqui antes da chegada dos portugueses. O censo de 2022 contabilizou 1.694.836 indígenas no país. Quase metade vive na região norte. Cerca de 63% vivem fora dos territórios indígenas oficialmente delimitados. Em Minas, quase 36.700 são povos originários de 13 etnias diferentes. Em junho, os indígenas ocuparam a capital federal, mais precisamente a esplanada dos ministérios, durante o segundo levante pela terra. Os povos originários lutam por seus territórios que hoje estão ameaçados principalmente pelo garimpo e pelo avanço da fronteira agrícola. Além dos ritos, cantos e danças, eles levaram os pedidos por demarcação das terras, pela declaração de inconstitucionalidade da lei do marco temporal e pela retirada dos invasores das áreas indígenas. Eles também fizeram um manifesto que entregaram às autoridades de todos os poderes e divulgaram para a população. Ali escreveram preocupações, a situação em que vivem, o que querem e afirmam. Demarcar nossas terras é um direito originário. Nossos direitos não são negociáveis e nem podem ser ameaçados, extintos, reduzidos ou usados como moeda de troca. A lei do marco temporal, que os indígenas são contra, tem como base uma tese jurídica que limita a demarcação de terras indígenas àquelas ocupadas até 1988, data da promulgação da atual Constituição brasileira. O Supremo Tribunal Federal já havia declarado a inconstitucionalidade da tese antes de ela virar lei promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado. O Conselho Indigenista Missionário, conhecido como CIMI, atualiza todos os anos o relatório de violência contra os povos originários, que qualifica e quantifica as ações contra o patrimônio indígena. O último, com dados de 2022, mostra que foram registrados 867 casos de omissão e morosidade na regularização de terras, 158 conflitos envolvendo direitos territoriais e 309 invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio. O documento também revela a violência contra pessoas indígenas. Foram 416 casos de tentativas de assassinato, assassinatos, ameaças, lesões corporais, racismo, discriminação étnico-cultural e violência sexual. A maioria dos assassinatos foram nos estados de Roraima, Mato Grosso do Sul e Amazonas.
Fazendeiros, garimpeiros, madeireiros, pescadores e caçadores são apontados como os que mais ameaçam a vida dos indígenas. Os povos tradicionais e originários são reconhecidos e protegidos pelas legislações federal, estaduais e municipais, e até mesmo internacionais, como a denominada Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Ela determina que sempre que alguma medida puder impactar o direito deles aos seus territórios, é preciso que essas pessoas sejam ouvidas em consulta prévia, livre e informada. A Convenção é um tratado internacional editado em 1989, que deve ser cumprido aqui no Brasil. O país ratificou a norma há mais de 20 anos. Mas em diversas audiências feitas aqui na Assembleia, os participantes deixaram claro que isso não está acontecendo em Minas Gerais. E o caso da comunidade dos quilombolas de Arturos, que fica em Contagem, onde vivem 120 famílias. Elas não foram ouvidas sobre a construção do novo rodoanel de Belo Horizonte, que vai passar a 1 quilômetro do território quilombola. A falta de escuta se repete no norte de Minas, onde 3.000 famílias podem ser impactadas por um empreendimento da mineração. E os indígenas Camaquã enfrentam ameaças de despejo depois que tiveram que sair do seu território, que foi severamente afetado pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A gente cobra muito essa questão do ser escutado, do ser ouvido, porque muitas dessas políticas, muitas dessas questões chegam para a gente não tem um poder de ação, porque ela já foi votada, mas o quilombola não foi visto. Então, o prejuízo para os territórios, para esse povo, ele é sem medidas, porque existe um formato de vida próprio do quilombola. Então, você chega hoje com uma linha de trem, por exemplo, dentro do território, você muda todo o formato de vida desse povo. Então, por isso a necessidade dessa escuta. O que a gente pede realmente é esse olhar mais carinhoso, esse olhar realístico, né, para os nossos povos, para que a gente não quer a política do mendigar, a política do dar. A gente precisa, e hoje o nosso anseio é a política do empoderamento, da valorização dos nossos, porque a gente precisa de oportunidade. A gente precisa de oportunidade para poder gerir as nossas vidas, gerir os nossos territórios com autonomia, sem a necessidade da cesta básica, porque as nossas terras são boas, a gente tem um formato de cultuar e a gente precisa disso, oportunidade. Recado muito bem dado. E eu fico por aqui deixando um convite para você. Visite o portal da Assembleia e veja mais reportagens e programas produzidos pela TV Assembleia e converse com a gente pelas redes sociais. Até mais, tchau!